A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 7, 8, 9 e 10 da Epístola aos Hebreus. Lembrando sempre que a versão que usamos ao meio da revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem os dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente se há mudança de lei, porque aquele a quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, o qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levantara outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior para a qual chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas esse com juramento por aqueles que disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de uma superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também Deus pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento foi superior à lei, constituiu filho perfeito para sempre. Então, mostrando aqui que o Senhor Jesus, ele é superior tanto ao sistema levítico, o sacerdócio, como também, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo de número 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que o sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecerem dons segundo a lei, os quais ministravam em figura das sombras das coisas celestes.
assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador superior da aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria se buscando lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, dia em que os tomei pela mão para os conduzir até para fora da terra do Egito, pois eles mesmos continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdias, e todos os seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido já prestes está de desaparecer. Então, meus irmãos, mostrando aqui a superioridade da nova aliança em Cristo, tá? Superioridade com relação à aliança mosaica, tá? Então, é isso aí. Vamos agora, meus irmãos, para o capítulo de número 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado em seu santuário terrestre. Com efeito, já foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estava no candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama lugar santo. Por trás do véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança e sobre elas os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, ou seja, em detalhes, né? Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entravam primeiro no tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo, ainda que o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo ainda é erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santuário, no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Porquanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebem a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã e tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só
não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício a si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, meus queridos, aqui mostrando a eficácia do sacrifício de Jesus. Agora o capítulo de número 10 para nós encerrarmos, tá? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como esses mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente se oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados? Entretanto, nesse sacrifício se faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e oferta de pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem isso te deleitastes, coisas se ofereceram segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, apresentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado aos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E dito-nos na testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem nos fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora,
nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança e eu retribuirei outra vez. E o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrados, porém, irmãos, das coisas anteriores, que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes daqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos bens, tendo ciência de que possuís vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, e somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, meus irmãos, está aí concluído, os capítulos 7, 8, 9 e 10 da carta aos Hebreus, mostrando aí a superioridade de Cristo com relação a Moisés, ao sistema levítico, o sacrifício perfeito de Cristo, uma exortação a perseverarmos na fé até a volta de Jesus. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.